Olá, carneiros, bem-vindos à vossa leitura para março e para abril, visto que eu me atrasei, como sempre, nas leituras. Não sei como vai correr esta leitura, está um bocadinho de vento, eu estou de volta ao meu sítio habitual de leituras sempre que o tempo permite. Vamos ver como é que o vento já aqui é fazer notar a sua presença. Estamos então na temporada, astrologicamente, olhando aqui um bocadinho para o céu, estamos ainda na temporada de peixes, a fechar ciclos, trânsitos muito importantes, Saturno em peixes, penso que às vezes distrai-me um bocadinho com a passagem dos carros. Saturno em peixes vem trazer-nos aquela disciplina e aquele push que nos vai fazer ver o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar em termos espirituais, em termos de sonho, em termos de daquele aspecto de nós próprios grandioso que é quase como se fosse a nossa semente. Qual é a nossa semente que nós colocamos que faz avançar a humanidade? E como é que está essa semente? Que frutos é que ela tem dado? Como é que nós a temos nutrido ou alimentado? Saturno tem assim uma péssima reputação. Na mitologia, um pai horrível que, devido à profecia de um dos seus filhos um dia o vir a suceder e matar, ele, assim que os filhos nasciam, comia-os vivos. Claro que não comeu o último, que foi escondido. Mas Saturno, numa era mais antiga, era um deus do cultivo e da abundância e da agricultura. Por isso, há aqui também um aspecto de procedimento, de fazer as coisas bem feitas. Saturno quer que nós sejamos a nossa melhor versão possível, que fazemos as coisas bem feitas para sermos os melhores, e por isso ele é um bocadinho aqui o exigente, e vai iluminar aspectos da nossa vida que poderiam estar a funcionar melhor. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre a astrologia, sobre o que se está a passar, vejam a parte introdutória de um outro vídeo, de um outro signo, o que seja importante para vocês. Vou começar já com a leitura por causa do vento, porque daqui vai piorar e eu queria ler ainda Leão e Sagitário. Então vamos ver como é que Carneiro se apresenta na sua leitura para março e abril. Ótimo. As de copas. Ok? Deixa-me só sintonizar aqui um pouco com a vossa energia. Eu julgo que, sobretudo para todos os signos, de uma maneira geral, no final de março, com este novo início em Carneiro, em termos de empoderamento e de amor próprio, quer em termos de nos nossos relacionamentos, onde nós vamos dar e receber amor, quer seja um relacionamento romântico ou não, mas neste caso que sinto que sim, que não. Vou ler das duas maneiras, está bem? Tem uma leitura coletiva. Por um lado, vocês estão dispostos a renascer e a olhar para vocês próprios de uma maneira mais gentil. É suposto fazerem esse trabalho agora em março e em abril, e tudo aquilo que não vos suporta o suficiente, que vos faz ou diminuir a vossa própria luz, ou por outro lado, quer seja para agradar, quer seja porque estão habituados a colocar-se e esta imagem um bocado sem vocês, carneiro, habituados a colocar, mas os carneiros do primeiro e segundo de caráter são muito diferentes, colocarem-se numa posição de sombra. Eu julgo que não vai haver muito mais espaço aqui, sobretudo com a carta do mundo, para este tipo de jogo, ok? Quer seja um jogo que vocês fazem convosco próprios, quer seja quase que um padrão que vocês têm. Portanto, eu vou tentar manter aqui as cartas, ver se elas não voam. Vai ser uma leitura desafiante. Okay.
Exato. Então aquilo que vocês estão a deixar é mesmo fechar todos estes processos, todos estes relacionamentos, todas estas situações em que podem ter sentido, alguns de vocês é uma coisa muito específica, ter sentido que receberam migalhas, ou que não era justo o suficiente, ou que não ia para a frente, ou que vocês tinham que sempre dar e não receber, ou que tinham que dar para receber. Há aqui alguma coisa na troca energética destes relacionamentos e destas situações que é um bocadinho exaustiva, que vos deu a lição da justiça e da clareza. Portanto, esta carta é a prima da carta da justiça, o arquétipo de balança. Só um momento. Ok. E o vento aqui a fazer voar os meus pertences. Existe, para alguns de vocês, eu julgo que sim, a maior parte das pessoas que eu atraio para estas leituras são pessoas que estão a fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal mais rápido, mais devagar, uns mais à frente, outros mais atrás, não interessa, mas as pessoas estão a fazer esse trabalho, existe essa tentativa, existe esse processo, existe essa consciência, e isso é quase que, é só isso que nos é pedido. Nós nunca podemos ir mais à frente do que o nosso estágio verdadeiro e às vezes ficamos para trás, claro que sim, mas depois tornamos a apanhar. Desde espadas há aqui um convite de facto a fazer uma grande libertação, mesmo a fechar um ciclo kármico. Fechem um ciclo kármico a receber menos do que aquilo que gostariam, do que aquilo que merecem, do que aquilo que está em consonância com os vossos valores. Okay? Está a manter sempre aqui os cristais em cima das cartas. Eu disse, isto não voa. O que vocês conquistaram é mesmo uma grande capacidade, exato, de movimento, aqui com o Cavaleiro de Copas, uma grande capacidade de se mexerem por aquilo que querem, por aquilo que vos faz sentir vivos. Isto pode ser fácil dito, mas não é assim tão fácil. Quantos de nós nos autossabotamos, quantos de nós ignoramos aquilo que realmente queremos? Não só vocês têm consciência, como são capazes de ir atrás. Isto também pode ser aqui o Cavaleiro de Copas, ir atrás de um relacionamento ou de uma pessoa em específica que vos desperta de alguma maneira, ok? Uma mensagem muito específica, não há de ressoar para toda a gente. Exato, e novamente aqui a energia de balança. Há um movimento de clareza daquilo que é justo para mim, daquilo que é justo para o outro, que vocês estão ainda no início. Podem, alguns de vocês, estar em alguma dúvida, sobretudo em termos amorosos, ou se o vosso trabalho envolve uma grande afeto e paixão, quase que se o vosso trabalho é eu trabalho, mas é como se não trabalhasse, porque se gosto tanto que não sinto que estou a trabalhar. Por exemplo, eu como todos as minhas tarefas, as minhas ocupações, eu também não sinto que esteja nunca a trabalhar, estou só a fazer aquilo que gosto e por acaso pagam-me fixe. Ok, aquilo que eu sinto aqui é que vocês, quer seja num aspecto mais de trabalho, quer seja num aspecto mais relacional romântico, quer seja em ambos, que às vezes, obviamente, a nossa atitude desdobra-se de uma maneira semelhante para as várias áreas da nossa vida, aquilo que eu sinto aqui é que vocês estão a aprender a equilibrar aquilo que é justo para vocês, mas também é justo para o outro. Alguns de vocês podem ainda ter aqui, sobretudo para aqueles que são solteiros, várias hipóteses de pessoas disponíveis ou de pessoas elegíveis de acordo com os vossos standards, porque os vossos standards estão ainda aqui a querer, não vou
um carro a alta velocidade. Não vou dizer que estão em construção, mas estão ainda sobre uns alicerces assim bastante jovens. Como se vocês estivessem num processo de clareza. O que é que eu realmente gosto? Quem é que eu realmente gosto? Para alguns de vocês já concluíram este processo e já vão aqui em marcha, sabem muito bem para onde é que devem ir e onde é que devem apostar a vossa energia. Outras pessoas estão ainda a atualizar-se. Seis de paus a crescer, algum sucesso mesmo a respeitar, alta sacerdotisa também a crescer pela segunda vez e dois de copas, dois de pentáculos também. Vamos só sintonizar aqui com esta energia. Outros dois de paus, dois com dois, ok. Deixa-me só olhar. No decorrer do mês de março e até ao fim de abril, pode haver aqui uma viagem, uma surpresa. Pode haver aqui a possibilidade de conciliar, para alguns de vocês que estiverem num relacionamento a longa distância, pode haver aqui um encontro e a possibilidade de conciliar o trabalho com a vossa vida pessoal. A alta sacerdotisa pede, eu não vou dizer segredo ou sigilo, mas guardem a vossa vida pessoal para vocês. Não parece que haja aqui grande benefício de contar aquilo que é vosso mais íntimo, ou de pedir conselhos, ou de deixar que a vossa vida esteja assim, mesmo que seja na praça pública dos amigos, que esteja em alguma praça. Acho que é algo, são processos muito delicados e com uma grande capacidade de expansão no relacionamento com o outro. Então, que seja partilhado nesse mesmo contexto de relacionamento com o outro. Não vejo aqui grande necessidade de andarem por aí a contar a vossa vida. Vamos clarificar então estas cartas, ver se elas não voam. Ok. Se elas voarem, eu vou atrás delas. Do chão não passam. Sacerdotisa, rotina do 5 de copas, a rainha. Okay. Alguns de vocês podem ter deixado um relacionamento para trás com alguém touro, virgem, capricórnio. Touro, virgem, capricórnio. Touro, virgem, capricórnio, exato. Não há mais no signo de terra, desculpem. E havia ali 5 de copas, alguma tristeza associada. Não acho que seja. Se houver algo para remendar do passado, carneiro, acho que basta uma frase. Não acho que haja aqui necessário de haver grandes movimentos para trás. Nem acho que haja espaço para isso, muito menos com signos de terra. Normalmente, quando para eles terminou, está terminado. Pois. Coisas que vocês até podem resistir. Caramba, é a primeira vez na vossa leitura que surge aqui um processo de resistência à morte, à transformação e à mudança, o que não seria muito comum num signo de fogo. Acho que vocês sabem o que é que tem que terminar na vossa vida, portanto não tentem dourar a pílula do 10 de espadas, porque ele pode ser um portal de magia de estou livre disto, realmente percebi, e mudança, ou de continuidade. E de continuidade ele não é propriamente um contexto muito agradável. Estão a ver este senhor com 10 espadas espetadas nas costas? É um convite à estagnação. Daqui a pessoa não se consegue mover e está num pensamento ruminativo e negativo. Ansiedade, culpa, vergonha, rejeição, ou seja, todo tipo de sentimentos que são supostamente trampolins para a mudança, mas se uma pessoa fica muito tempo neles, a mente e o corpo começam a dar sinais de desgaste que não são simpáticos, não é? As insónias, comer demasiado, comer de menos, dormir demais, dormir de menos, impacta logo nos nossos hábitos diários, que começam logo ali a variar. Portanto, se puderem ganhar consciência e não ir por aí, perfeito. Vamos só clarificar agora que eu fiquei alta sacerdotisa com a da morte.
Eu clarifico sempre as cartas de grande arcana, portanto significa que esta história é importante e complexa e vamos segui-la. Ok, já sabia que este ia sair. 3 de espadas, estava a querer sair. Ok. Não vale a pena bater no ceguinho, está bem? Ui, 3 de espadas com 8 de espadas. Cuidado, a estagnação espreita aqui. Espreita mesmo aqui, carneiro. Bom, se vierem aqui por aí, vão. Em termos de conselho, aparece aqui alguma dificuldade em aceitar uma perda, em aceitar aquilo que pode ser entendido como uma traição. Cuidado com as armadilhas do ego, carneiro, está bem? A gente sabe como é que vocês são, às vezes. Cuidado. Há uma lição aqui. Não se foquem tanto no sofrimento. Procurem um pouco mais a lição. Quanto mais vocês penderem para o sofrimento e para a recusa do fim de um ciclo e a aceitação de uma perda, pior vocês têm a capacidade de tornar as coisas para vocês. Porque o mundo convida ao fim de um ciclo. Temos a carta do mundo, última carta de grande arcana, temos a carta da morte reversa. A alta sacerdotisa é o vosso eu superior, a vossa intuição, vocês sabem que as coisas terminaram, não? Seja lá aquilo que for para vocês, com o 10 de espadas, então, tantas cartas de fins definitivos, de fins de ciclos. It's over, goodbye, have a good one, next. Assim que é a vida. Ok, ótimo. A seguir este processo mais doloroso, eu vejo aqui que até ao final de abril, entre março e abril, vocês, através de uma viagem, através de um convite, através de colocarem a parte que vocês controlam da vossa vida e que pode ser mais movida pela ambição, em marcha, de repente tudo vai para a frente. Mas primeiro é necessário fechar aqui este capítulo. Okay. Porque este 3 de espadas é a carta de Saturno em balança, não é propriamente um sítio, um signo onde Saturno se sinta completamente à vontade, não é? Está um bocadinho deslocado. E há aqui esta dificuldade em aceitar a falha da diplomacia, a falha da parceria, a falha do próprio amor enquanto energia. É uma energia que move o mundo, mas tem as suas limitações no sentido em que às vezes tem que ser redirecionado para outra pessoa, para outra situação. Nada dura para sempre. Okay. Portanto, março e abril, meses muito importantes, de grandes fechos de ciclos karmas, também de grandes inícios. É o que vamos explorar agora aqui com a carta do carro. Exatamente, o rei de paus já estava aqui a sair. A seguir este processo lá para abril, vocês começam a sentir-se vocês próprios, a sentirem-se melhor, a recuperarem o vosso lugar no trono. Rei de paus é a vossa energia, carneiro, um rei de fogo, o rei da criatividade, o rei da ação, o rei da transformação. Como é que o rei da transformação quer travar um processo de morte e transformação? Não é possível. You're not that powerful, no one is. Foi tudo bem, carneiro. 2 com 3. Ok, pode haver aqui um pequenino acerto. Aqueles que estão a trabalhar em equipa são aconselhados das duas uma, ou, porque isto já estava assim um bocadinho só num pé, não é? Já estava um bocadinho trêmulo, com o 3 de pentáculos reverso, é como se vocês tivessem aqui uma chamada de atenção. Ou não trabalham em equipa e começam a trabalhar sozinhos e vão a solo, e isso é o vosso maior forte, carneiro, mas também existe aqui uma aprendizagem
na partilha, claro, quando as pessoas são tão boas a fazer algo sozinhos. Então pronto, essa lição está aprendida, temos que aprender a trabalhar em colaboração e com os outros. Mas, neste momento, pode ser mesmo a altura de deixar uma equipa de trabalho, de deixar de esforçar que determinada colaboração funcione. Se não funciona, aprendam se com este processo passado e goodbye so long. Next. Se vocês estão aqui a resistir a fechar portas, e há portas, não podemos ter as portas todas abertas, não podemos. Eu sei que às vezes até uma questão de esperteza, nunca se sabe o dia da manhã. Exato, nunca se sabe o dia da manhã, mas nós estamos a ser pedidos a ter critério, a ser seletivos, a ter causas e a agir de acordo com elas. E tem que haver ganhos, obviamente, mas tem que haver perdas. Não se pode ter tudo. Onde não funciona, Saturno em Peixes vai dizer: não passarás, daqui não passas. Ok, queres continuar a ir por aí? Está bem, então vamos fechar todas as portas à volta. Continua, estamos aqui a rir-nos. Aprendam. Ok, eu só trouxe vários oráculos, mas só trouxe um tarô, o que significa que eu vou memorizar fotograficamente estas cartas e eu vou passar à outra parte da leitura para ler. Normalmente, se tivesse aqui outro baralho, não desmanchava estas cartas e começava já a ler a parte do segmento de amor romântico da leitura. Primeiro solteiros e depois comprometidos. Ok. Para que não haja dúvidas, solteiro é alguém que não tem um compromisso. Um compromisso não é um amor platónico. Esta conversa não é tanto para vocês, é mais para a balança, por exemplo. Um compromisso não é uma ideia, não é algo que nós queremos muito, não é algo que nós achamos que merecemos. Um compromisso é uma conversa, ou mais do que uma conversa, traduzida em ações e comportamentos, em que as pessoas acordam em terem determinado compromisso amoroso um com o outro, seja em que moldes for. As pessoas hoje em dia são extremamente criativas, portanto é mesmo caso para dizer, seja em que moldes for. Ok. Dê-me só um segundo para beber a minha água, não trouxe um copo, por isso, com licença. Mostrei-me uma leitura de amor romântico, espirituais para Carneiro. E novamente aqui o 2 de ouros a querer sair. Ok. Vamos concentrar aqui no 2 e no 5. Para mim o topo do baralho muitas vezes é ou aquilo que está no nosso inconsciente ou aquilo que está no nosso passado. Aqui eu julgo que isto, no vosso caso, nesta leitura é mais aquilo que está no passado. Então, vocês podem estar aqui numa situação em achar, por um lado, ou que aquilo que achar que é difícil, dada a conjuntura de trabalho, terem um relacionamento, que não têm tempo, que o vosso foco maior agora é não se distraírem dos vossos objetivos de trabalho ou financeiros, ou de compromissos que já tenham firmado. Por outro lado, outros de vocês acham que cada vez que se distraem com um relacionamento amoroso, ele não funciona bem e depois a vossa carreira vem um bocadinho, ou o vosso trabalho vem aqui um bocadinho por arrasto. Por acaso é um bom barómetro para ver quando as pessoas contribuem para a nossa energia, para o nosso espaço, se as coisas nos começam a correr bem ou a correr mal. Quando as coisas nos começam a correr mal, e sobretudo quando nos começa a correr bem a eles. Ok, vamos então continuar. Tão bom ler com o mar, não sei se vocês conseguem ouvir o mar, mas eu consigo. Tirar só mais 3 cartas e já conversamos. Algumas cartas a repetirem-se, o 7 de espadas, o 2 de ouros, o cavaleiro de copas, por isso é que eu gosto de ter
as cartas das leituras todas. O 3 de ouros, interessante, agora ele está direito em vez de reverso. O 5 de ouros sempre, aqui a espreitar a ideia da falta de não ser suficiente. Carneiro, se os vossos estándares são assim tão altos, dediquem só um para um mosteiro. Talvez Deus possa satisfazer os vossos critérios. E se ele não satisfizer, bom, se calhar o problema, entre aspas, está em vocês. Ok, ótimo. Gosto muito desta energia. Ui, o as de copas aqui. Então, alguns de vocês estão, sobretudo aqueles que já ultrapassaram esta morte, transformação e renascimento de algo importante e que terminou e que foi doloroso. Às vezes as coisas terminam fisicamente, cronologicamente, mas perduram um tempo em nós, não é? Às vezes não, sempre. Normalmente perduram um tempo em nós, a menos que as coisas estejam terminadas interiormente antes de se manifestarem fisicamente. Normalmente quando as pessoas aguentam relacionamentos longos por vários motivos e as coisas já morreram antes de realmente se separarem e saírem de casa, quando as pessoas aguentam empregos entediosos e sem grande sumo, porque não têm outro para onde ir, ou seja, porque for, e quando mudam de facto as coisas já estão, o velório já está frio há muito, já terminou há muito tempo. Ok. É possível que vocês tenham em vista alguém, este tal cavaleiro de copas, pode ser peixes, caranguejo ou escorpião, alguém com esse tipo de energia no vosso mapa, mas para a maior parte de vocês aquilo que eu vejo aqui é um processo interior, não vejo tanta energia de alguém entrar, porque vocês ainda estão aqui nesta fase do mago, de manifestar alguém. Existe com a carta do louco uma vontade, quer ela seja... Existe uma vontade sobretudo em colaborar, em ter alguém com quem construir, em ter alguém com quem partilhar, em ter alguém que trabalhe para um conforto comum. E a carta do louco pode ser essa vontade. Embora vocês, carneiro, eu julgo que vocês, enquanto parceiro, neste momento não têm grande estabilidade para oferecer no sentido de partilha. Vocês podem querer esta partilha, mas eu parece-me que vocês ainda estão aqui num processo ainda anterior a essa partilha. Ainda um processo aqui um pouco, eu diria, um pouco ainda egoísta, tá bem? Não são ainda propriamente um grand catch. Arrumem a vossa casa, estão ainda numa fase ainda muito inicial. O 2 de ouros, o 4, o 3, arrumem. Pode haver aqui, para alguns de vocês, uma mensagem ou uma comunicação com alguém do passado que não tenha sido a pessoa mais honesta, ou vocês não foram as pessoas mais honestas para com estas pessoas, mas eu julgo aqui com a página que isto é só mesmo uma comunicação, um pedido de desculpa, um retratar, nada assim de assinalar. No entanto, a energia desta pessoa aparece aqui. Isto aqui não parece que seja de vocês, é de fora. Deixa-me só ver aqui. A maior parte de vocês está mesmo aqui neste processo interior. Agora, outros já vão um bocadinho mais à frente e é para esses outros que eu vou ler agora. Então, vou clarificar o cavaleiro. Eu acho que vocês, enquanto pessoa que pode estar interessado em alguém, eu acho que vocês partem ainda de uma base. 9 de espadas é uma base um pouco insegura, um pouco dada a alguma obsessão. Daí vocês acharem que cada vez que se interessam por alguém, a vossa vida de trabalho
se desorganiza, porque há que fazer este trabalho interior primeiro para que o significado que vocês dão à vossa vida não seja perturbado com o significado que dão a um outro ou a um próximo. Vamos então clarificar aqui só uma coisa. Tirar aqui uma carta do oráculo. Mas, ok, alguns de vocês podem ter um novo amor a chegar e pode até ser um compromisso duradouro. Ou é isso que vocês querem? Existe esta energia no ar, de facto, aqui com o louco. Sinceramente, eu não sei se vocês estão preparados, mas a preparação, se vocês querem ter a resposta de acordo com as cartas para a peça que vos falta, porque a peça dos outros é dos outros, mas aquilo que vocês podem trabalhar em vocês, eu diria que é este 3 de pentáculos. Portanto, esta capacidade em colaborar e atender às necessidades dos outros, em vez de só às vossas próprias necessidades, ou seja, ser um bocadinho menos egoísta, ou pensar um bocadinho menos só na carreira, ou só no dinheiro, ou só nos vossos objetivos pessoais. As outras pessoas também têm objetivos pessoais, além do amor que vos tenham ou possam vir a ter. Okay. Também um senhor aos gritos com o cão, só para saberem, se ouvir alguém gritar, é esse o caso. Vamos estudar este novo baralho Lenormandie. Ok. E temos o 1 de copas. Okay. The Horseman, o cavaleiro. Do not fear change, but don't forget the tradition that led you to where you are. Pleasant surprises from a man. Ok, não ter medo da mudança, lá está, remeter um bocadinho para a leitura anterior, mas não se esquecer da tradição que o levou a chegar onde está. Ou seja, um cavaleiro segue um determinado tipo de tradição. Acho que vocês são convidados, por um lado, a honrar, aqui numa leitura romântica, como eu entendo isto, a honrar todos, honrar aquilo que vocês aprenderam com os vossos relacionamentos passados. Ou seja, vocês podem ir aqui enquanto cavaleiro, e se virmos, temos aqui um tema, este cavaleiro. Neste caso, este cavaleiro tem aqui o 9 de espadas, onde vocês podem estar a afastar-se de algo que vos magoou profundamente, onde se calhar vocês achavam que poderiam ou iam ficar o resto da vossa vida. Turns out, não. Não se esquecerem de tudo aquilo que aprenderam, de onde é que vocês vieram, e alguns de vocês podem ter uma surpresa agradável de alguém do sexo masculino. Pode ser um amigo, como pode ser um pretendente. Entendam? Desculpem, vou aqui uma carta, entendam como vos fizer sentido. Ok. Vamos então passar à última parte da leitura. Vamos ler para as pessoas comprometidas. Bora lá. Ok, pessoas comprometidas, carneiro. Aqui é um posicionamento complexo para alguém num compromisso, porque vocês aparecem aqui um pouco desconectados do vosso relacionamento atual, portanto podem estar num período em que estão em menos contacto, ou realmente alguns de vocês até estão um bocado ou amuados, ou não falam como falavam antes com esta pessoa, mas por outro lado estão aqui a celebrar com outras pessoas. Portanto, há outros aspectos da vossa vida que estão a funcionar, que vos fazem sentir bem, sobretudo no que diz respeito à energia dos grupos. Portanto, pode ser amigos, família, trabalho, seja aquilo que for.
E alguns de vocês até podem ter alguém, algum amigo, alguma amiga que olha para vocês de uma maneira que ultrapassa já um bocadinho aqui a amizade, que olha que de repente há um clima, por assim dizer. Okay? Este é o centro da vossa leitura, vamos ver o que é que surge daqui. Cinco dores a repetir-se. Para alguns de vocês, de facto, este relacionamento não é o suficiente, ou não é divertido, ou não vos dá expansão que vocês precisam, daí vocês irem canalizar a vossa diversão e o vosso lado mais de partilha social, de facto, com outras pessoas. Não se esqueçam do vosso sonho de relacionamento. Há aqui uma chamada de atenção da carta da estrela e estamos com um posicionamento, um trânsito importante em Aquário. Plutão vai andar entre Capricórnio e Aquário e é um trânsito muito importante. Quanto mais as pessoas tiverem empregos que não os satisfazem, em relacionamentos que têm o seu prazo de validade e que expiraram e por algum motivo podem não conseguir consertar, mais, a sério, e isto eu não estou a exagerar, mais atrasamos de facto a evolução da humanidade, porque nós temos que estar bem. Nós temos que estar bem no sítio onde estamos. Desculpem, muitas cartas. Ok? Mais 3 e mais 3, pronto. E novamente aqui o pajem a querer a sair, interessante. Alguns de vocês podem estar envolvidos com alguém à distância e essa pessoa pode ser Aquário ou ter importantes posicionamentos de Aquário no seu mapa. Há aqui uma necessidade de vencer a nostalgia ou as memórias felizes que tenham do passado. As pessoas têm que atualizar o vosso relacionamento para o momento presente, para aquilo que é possível ser. E vejo aqui uma necessidade, há aqui claramente mensagens para trás e para a frente, sobretudo para as pessoas que estão com alguém de longa distância, 6 de espadas, a travessia. Pode haver aqui uma travessia e uma viagem para se encontrarem, como as próprias mensagens assim são uma travessia, mas há aqui sobretudo um convite a comunicar o melhor possível, comunicar como um pajem comunica, que é com... Há uma ingenuidade e uma humildade nos pajens, há uma curiosidade, há um não assumir, há um perguntar. Eu diria que enquanto... Deixa-me tirar um oráculo. Existem histórias, existem experiências, existem coisas pelas quais é possível lutar neste relacionamento. Embora as energias eu sinto que estão aqui um bocadinho dispersas, um bocadinho all over the place, não é uma leitura de amor romântico em que as pessoas estão focadas uma na outra, e tudo bem, são fases do relacionamento. Também aqui um conselho, quer seja para vocês, para a pessoa que está convosco, um bocadinho mais para vocês, Caneiro, de pararem um bocado de... Alguns de vocês de olhar para o lado mesmo, de olhar para
estar sempre à procura de uma solução, sempre à procura de uma satisfação maior, de sentirem que algo nunca é o suficiente. Sei que vocês têm muita energia, muito fogo nesse rabo. Mas o compromisso é isto também, é ficar. É ficar e ver o que acontece. É ficar e tentar. É ficar e acreditar. Mary Poppins. É a carta do oráculo que vos saiu. É muito interessante, porque de facto acho que ou vocês ou a pessoa com quem vocês estão vai buscar muito a sua energia de diversão fora do relacionamento, e é isso que pode estar aqui a provocar um certo dispersar. Então, Mary Poppins é uma nanny, mas ela é um bocadinho fora do comum. Ela aparece do céu quando as crianças precisam dela e ela traz magia dentro do seu saco. Quando ela aparece, podem-se preparar para dançar em cima do telhado, ser transportado para dentro de desenhos ou aprender palavras impronunciáveis que não têm sentido. Palavras mágicas. Mas ela também gosta de disciplina e quer que as coisas sejam feitas de um modo eficiente e reto. E quando o vento muda, ela tem que deixar esta família e ir para outra família que precise dela. Mas nesse tempo ela arranjou tudo, colocou tudo no sítio dentro da família com que ela ficou. A sua mensagem é: a magia tem que ser misturada com disciplina. Aquilo que eu sentia aqui, que havia uma dispersão. Quando vocês querem magia num sítio, é que vocês tivessem... Acho que vocês estão a ver se eu consigo explicar. Querer tudo numa só pessoa pode parecer um bocado impossível, mas aqui com a carta da estrela, esta pessoa já foi ou tem o potencial para ser esse sonho, mas não enquanto expectativas muito altas, enquanto quase alguém que é colocado lá no topo da prateleira de cima. Cuidado aqui com a idealização. Vão ver aqui esta oscilação entre alguém que está na prateleira de cima e entre alguém que... só passar o carro. Alguém que não é o suficiente. Portanto, misturar a magia com a disciplina significa que quase para manter a magia é necessário haver disciplina. Okay? A magia tem que ser misturada com a disciplina. Seja criativo, traga encantamento ao mundo. Espalhe faíscas à sua volta, mas não se esqueça de incorporar uma pequena etiqueta e saber estar. A ordem e o método não fazem mal nenhum à imaginação. Muito pelo contrário, as criações mais mágicas podem ser ampliadas. Magical creation can be magnified by some constraint. As criações mágicas podem ser ampliadas com alguns limites. Por isso, stand up straight, tidy your room and fly in the sky. Por isso, levante-se, arrume o seu quarto e voe alto nos céus. Ok. Eu acho que é uma mensagem muito específica, mas as pessoas com quem eu estou a falar acho que vão compreender. Esta é a vossa leitura, espero que tenham gostado. Partilhem com outros nativos de Carneiro. Nunca sabemos em que semente podemos deixar nos outros que os possam ajudar no seu caminho. Podem ver a vossa leitura para o vosso Sol, Lua e Ascendente. Se estiverem interessados numa leitura de amor, o signo que costuma ressoar mais é o signo onde tem a vossa Vênus. Vejam no vosso mapa.